Você se considera uma pessoa empática? Faz parte das suas características a empatia? Esse é um termo muito moderno, é um termo que a gente ouve praticamente na TV, a gente escuta nos podcasts, é um termo que está muito acessível a gente. E às vezes é um termo até que é meio romantizado, empatia. Mas é interessante que quando a gente pensa em empatia e falando sobre essa coisa dele estar próximo da gente, esse termo, empatia é um dos critérios para a seleção de pessoas para trabalhar em grandes empresas, em grandes equipes. E é interessante a gente notar isso na Bíblia também. Tem um provérbio que eu acho ele muito, muito interessante, porque provérbios são constatações que o autor ele fez, né? O autor chegava, olhava para uma situação e fazia uma anotação. Eu separei para a gente hoje, para a gente meditar, Provérbios de número 30, o verso 12 e o verso 13. Olha o que ele diz. Há quem se considere puro, mas nunca foi lavado de sua impureza. Há pessoas de olhar arrogante e olhos altivos. O contrário da empatia é justamente essa arrogância, essa coisa da gente ter um olhar para cima, um olhar fora das pessoas. E esse texto é interessante porque ele remete a gente a pensar o seguinte. Primeira coisa, a pessoa que não tem empatia, ela olha justamente para cima, ela não olha as pessoas nos olhos. Ela não tem a pessoa como valor. Ela enxerga a pessoa como simplesmente um objeto. Segunda, a pessoa que não tem empatia, ela olha a pessoa talvez como transparente, através das pessoas. As pessoas como uma forma de conquistar mais prestígio, de usar as pessoas. Ela simplesmente deixa as pessoas serem um objeto para que elas consigam alcançar mais fama, mais aprovação. E aí a gente pode pensar, por que é necessário a gente praticar empatia? Por que a gente precisa? Uma coisa que é interessante é que a gente, por si só, por natureza, nós somos orgulhosos. Nós somos pessoas que precisamos moldar o nosso coração, ou pelo menos de algumas ferramentas, de algumas coisas para moldar o nosso coração. Eu separei 3 coisas que você precisa pensar. Por que você precisa praticar empatia? Primeiro, a empatia combate o nosso orgulho. O orgulho, a pessoa orgulhosa, quase que é impossível ela olhar as pessoas nos olhos, é quase que impossível ela cuidar de outras pessoas. Segundo, você quando busca empatia, quando pratica empatia, você começa a valorizar as pessoas. Deus ele vai falar sobre isso, sobre a coisa da gente chorar com os que choram, sorrir com o que a gente festejar, sorrir, celebrar. É necessário a gente começar a valorizar as pessoas. E talvez uma razão, talvez a maior razão que você precisa buscar empatia e praticar empatia é que o melhor ser humano que já existiu, que já pisou nessa terra, ele era uma pessoa que praticava empatia, que era Jesus. Jesus, ele veio como ser humano, ele abriu mão de toda a sua glória, todo o seu poder, e ele veio como a gente. Viveu uma vida como a gente, mas não pecou, e acima de tudo, ele tinha um olhar para as pessoas. Ele deixou toda a sua glória, só esse ato dele deixar sua glória já mostra essa empatia, e quando ele estava aqui na terra, ele praticava isso com as pessoas. Talvez essa seja a maior razão, se nós queremos ser parecidos com Jesus, se nós queremos imitar Jesus, se nós vemos na vida de Jesus isso dando certo, a maior razão para você buscar praticar empatia é justamente isso, seguir esse exemplo. Uma coisa que eu recebi essa semana, a minha esposa ela me apresentou um poema. E eu quero só parafrasear esse poema que falava um pouquinho sobre essa questão da empatia. Empatia é você, no poema dizia isso, você arrancar os seus olhos e dar para uma pessoa e pegar os olhos daquela pessoa e colocar no seu. É você conseguir enxergar com os olhos daquela pessoa ali. E é interessante porque quando a gente pensa em empatia, não é você simplesmente sentir pelo outro, mas é sentir com o outro. É você estar disposto a ter essa compaixão com o outro. E talvez o maior motivo também para a gente ir atrás disso é que tem várias pessoas que precisam dessa empatia, que precisam dessa compaixão, que precisam desse amor que Jesus ele viveu, que ele mostrou aqui pra gente. E hoje a gente precisa fazer isso também, a gente pode fazer isso também. Eu acho que isso vale a pena a gente pensar nessa semana. Quais são as pessoas que você poderia chegar mais próximo?
Não olhar como um olhar de usar aquela pessoa, não como um objetivo, mas chegar até ela, descer de toda, às vezes, da sua posição, descer daquilo que você, às vezes, tem e poder cultivar a amizade, poder servir aquela pessoa ali. Fica esse desafio. E se você gostou desse vídeo, se você tem acompanhado isso que a gente faz, que a gente produz aqui, te peço que você compartilhe, que você curta esse vídeo e que essa mensagem de pessoas com mais empatia possa chegar a mais pessoas e que a gente consiga ter esse novo ambiente, um ambiente de se preocupar um com o outro. Essa é a minha reflexão para essa semana. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana.